Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Manhã de terça-feira, hoje dia 6 de setembro, peçamos a graça do Senhor a fim de que nós nos livremos de nossos destemperos e ao mesmo tempo sejamos capazes de pedir perdão e ao mesmo tempo doar o perdão àqueles a quem nós ofendemos. Que seja a graça concedida a cada um de nós, a fim de que não sejamos capazes, ou seja, tentados a recorrer a juízes, como nos diz Paulo na primeira leitura de hoje. Muitas vezes ignoramos que o Espírito Santo é aquele que está junto de nós, a fim de que nós sejamos capazes de resolver os nossos conflitos. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 19. O Senhor esteja convosco. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Pois bem, querido amigo, querida amiga, entender e compreender a palavra do Senhor a partir de suas próprias palavras, não é? Jesus que vai à montanha para rezar e passa a noite toda em oração. É significativo e importante compreender que Jesus tem uma decisão a ser tomada. E ele toma a decisão a partir da oração. Antes está em oração. E nós, muitas vezes, para tomarmos as nossas decisões, as tomamos no impulso. Aprender de Jesus através da palavra. Uma boa pedida para o dia de hoje. Sermos homens e mulheres de oração. Obviamente que, será que estava nos planos de Deus Judas ser o traidor? Será que estava nos planos de Deus Pedro trair Jesus? É difícil lhe dizer, não é? O homem é senhor da sua própria história. Deus não nos fez fantochezinhos, a fim de que nós sejamos por ele manipulados. Se assim o fosse, não teríamos o dom da liberdade. Então é preciso compreender a palavra. Homens e mulheres de oração, na profundidade, no encontro com o Senhor, seguramente tomarão as decisões mais certas possíveis e devem manter-se constantemente em oração. Jamais desviar-se deste caminho. Hoje também clamemos ao Espírito, a fim de que sejamos homens e mulheres, pessoas de profunda oração. Jesus desce da montanha e ali muita gente vem para ouvir Jesus. Eis o primeiro ato, não é? Ouvir Jesus. Todas as manhãs nós temos também esse propósito aqui de ler a palavra, meditá-la, escutá-la, ouvir Jesus. Que bom se nós tivéssemos esta prática, pelo menos uma hora, como nos convida a igreja, na palavra do Senhor, não é? Quando o Papa Francisco nos escreve a alegria do Evangelho,
fazer esses momentos bonitos de encontro na palavra através da Léxio Divina. E depois também tomar consciência de que a palavra nos cura, nos liberta, nos transforma, como rezava logo de manhã, não é? Logo no início desta oração. Que o Senhor nos cure de nossos destemperos e nos dê a graça da solicitação do perdão. E doar também o perdão, não é? Às vezes alguém pede e nós nos tornamos reticentes. Que a palavra nos ilumine e ao mesmo tempo nos cure, como diz hoje também a própria palavra. Uma força saía dele e curava a todos. Vem, Senhor Jesus, vem curar as mazelas da minha alma. Tenha um bom dia, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.